Bem-vindos ao The Debate. Sabes, estive a pensar numa coisa antes de começarmos a nossa análise de hoje. Diz-me. Se nós pudéssemos ler os pensamentos da pessoa que dorme ao nosso lado esta noite, quantos de nós teriam a coragem de ficar na mesma cama amanhã de manhã? Ui, essa é uma imagem desconfortável de se imaginar, mas, quer dizer, é profundamente real, não é? Exato, porque em teoria a nossa casa devia ser o nosso maior refúgio, aquele lugar seguro onde a armadura cai no corredor. Mas, para muitos casais, a porta de entrada é, de forma trágica, exatamente o lugar onde vestem a máscara mais pesada. Pois é. Há um instinto básico no ser humano que nos diz que a casa é onde a performance pública termina, onde a autenticidade devia começar. Contudo, quando entramos neste domínio das relações íntimas, percebemos que essa autenticidade é frequentemente filtrada. O que estamos a analisar hoje é precisamente o impacto emocional e psicológico dos segredos, dos tabus e das omissões que se escondem dentro de uma relação a dois. Exatamente. E é fascinante, porque isso coloca-nos perante um dilema quase impossível. A questão central que vai guiar este nosso debate é, no fundo, esta. Será que nós guardamos segredos e evitamos a verdade pura para proteger quem amamos e a estrutura que construímos? Ou será que, ao usarmos essas máscaras dia após dia, estamos silenciosamente a implodir a relação, a destruir a confiança mútua e a condenar-nos a uma profunda solidão a dois? Afinal de contas, estamos com quem amamos ou apenas com quem conseguimos estar? É uma pergunta muito dura e eu vejo a questão de uma forma diferente, muito particular. Para mim, o silêncio e as máscaras que nós usamos em casa não são meros atos de covardia, nem de desamor. Eu argumento, com base no material que temos em mãos, que são adaptações estruturais complexas, verdadeiros mecanismos de sobrevivência. Na loucura que é a vida moderna, omitir certas coisas é frequentemente um escudo necessário para manter a estabilidade e a preservação funcional da vida a dois. Vejo porque pensas assim, mas deixa-me dar-te uma perspectiva diferente. A minha posição é que essa omissão, por mais bem intencionada que seja na sua origem, corrompa irremediavelmente a relação. A longo prazo, transforma o amor num hábito completamente vazio, impulsionado apenas pelo medo da ruptura. O material em que nos baseamos hoje toca num ponto vital. Amar é presença. Acostumar-se é ausência disfarçada de rotina. Claro. E quando usamos a máscara conjugal, aquela onde dizemos um âmbito mecânico de manhã, substituímos a ligação real por uma representação exaustiva. A relação torna-se uma lagoa estagnada. E essa falsa estabilidade do silêncio, repara, destrói qualquer réstia de confiança verdadeira. Eu compreendo perfeitamente o teu foco na autenticidade, mas acho que temos de olhar para os mecanismos práticos da intimidade diária. Responder "não se passa nada, é só cansaço do trabalho" a um parceiro no final de uma terça-feira, em vez de iniciar uma discussão exaustiva sobre uma desconexão mútua, não é necessariamente o fim do amor. Muitas vezes é apenas, é uma gestão de energia. Pois, mas repara, essa gestão de energia tem um custo altíssimo, especialmente quando deixa ao nível mais instintivo que temos, o nosso próprio corpo. Vamos começar pelo tabu mais silencioso e destrutivo da rotina a dois, que é a intimidade física. O corpo não mente, mesmo quando a boca se cala. Fingir prazer ou evitar a intimidade com desculpas crónicas é inserir uma mentira diretamente no nosso sistema biológico. Estás a referir-te à ideia de que a supressão emocional tem um impacto fisiológico direto, certo? Precisamente. Quando fingimos na intimidade, seja ao encenar um orgasmo ou fazer sexo apenas para evitar uma conversa difícil, não estamos apenas a enganar o outro. Estamos a criar o que a psicologia chama de dissonância cognitiva profunda. O nosso cérebro sabe perfeitamente que estamos a mentir, sabe que não queremos estar ali daquela forma, mas o corpo está a ser forçado a encenar vulnerabilidade e desejo. E tu argumentas que isso quebra a confiança a um nível subconsciente. Vai muito além de quebrar a confiança. Destrói a biologia da relação. O que acontece quando há dissonância cognitiva? O nosso sistema nervoso entra num estado de alerta silencioso. O cérebro detecta uma ameaça, a discrepância entre a verdade interior e a ação exterior. Isso gera picos de cortisol, a hormona do stress. Sim, a somatização. Exato, somatiza-se. Transforma-se naquelas insónias constantes às 3 da manhã, em dores de costas crónicas, numa exaustão brutal que nenhum médico consegue explicar clinicamente. O corpo recusa-se a digerir a mentira e adoece. O silêncio na cama é uma traição à própria pele. O parceiro finge que sente,
o outro finge que acredita, e essa confiança desintegra-se a cada toque não sentido. Desculpa, mas não aceito isso. Deixa-me dizer-te porquê. Estás a colocar um peso moral e clínico gigantesco naquilo que é, para a esmagadora maioria dos casais, um simples instinto de autopreservação e empatia. A pressão contemporânea sobre a performance é asfixiante. Há um imperativo irrealista de ser sempre sensual, de ter uma vida íntima de cinema, muitas vezes impulsionado pela irrealidade da pornografia e das redes sociais. Mas encenar o prazer resolve essa pressão? Não resolve, claro que não, mas mitiga a crise imediata. As pessoas encenam o prazer na rotina porque a verdade exige um trabalho hércule. Dizer, não estou a sentir absolutamente nada neste momento, vamos parar e descobrir porquê. Requer um nível de vulnerabilidade, de energia e um risco de rejeição que casais exaustos pela vida moderna simplesmente não conseguem suportar. E a alternativa é fingir? A alternativa é a trégua. Finge-se porque o confronto emocional exigiria uma bateria que já está a zero por causa do trabalho, das contas, dos filhos. O silêncio, neste contexto específico, não é uma punição nem uma dissonância maliciosa. É uma bandeira branca. O casal suspende a exigência da paixão avassaladora para garantir a paz doméstica. Condenar isto como uma quebra imperdoável de confiança é ignorar completamente a fadiga estrutural da vida de hoje. É ignorar a compaixão implícita de quem apenas não quer magoar o outro com a sua própria dormência. Entendo a tua perspectiva sobre a fadiga e, nesse sentido, gostaria de pedir a quem nos ouve agora, onde quer que estejam, para refletirem profundamente sobre isto por alguns instantes. Pensem na intimidade da vossa própria relação. A última vez que se entregaram fisicamente ao vosso parceiro, sentiram que era exatamente aquilo que desejavam? Ou foi apenas um mecanismo para evitar uma conversa? Deixem essa pergunta ecoar na vossa mente agora. Silêncio explícito de 5 segundos para reflexão. É uma pergunta que obriga a olhar para o espelho, sem dúvida. E o silêncio que se segue a essa reflexão na mente de cada ouvinte revela o quão universal é este cansaço. Encenada na própria estrutura da casa e da vida a dois. Porque repara, se a intimidade física está suspensa ou encenada, por que raio mantemos estas relações funcionais mas vazias? Por causa do valor do ecossistema que se construiu em conjunto. É tão simples quanto isso. Mas isso entra em contradição com a forma como gerimos tudo o resto nas nossas vidas. O nosso material de base traz uma metáfora brilhante, muito crua, mas muito eficaz. A analogia do frigorífico velho. Pensa nisto. Se tu tiveres um frigorífico velho em casa, que faz um barulho ensurdecedor a noite toda, que gasta o triplo da energia elétrica e que já nem sequer gela os alimentos de forma segura, o que é que tu fazes? Obviamente livras-te dele. Somos uma sociedade habituada a descartar imediatamente aquilo que já não cumpre a sua função. Exatamente. Ninguém hesita. Nós substituímos aparelhos, mudamos de emprego, mudamos de carro. No entanto, empurramos relações falidas com a barriga durante anos, às vezes décadas. Mantemos estruturas emocionais completamente mortas apenas por causa do conforto de não ter de mudar. E aqui entra a psicologia daquilo a que chamamos a falácia dos custos irrecuperáveis. A ideia de que já investimos tanto tempo que é um desperdício desistir agora. Precisamente. O cérebro humano tem uma aversão natural à perda. Olhamos para os últimos 10 ou 15 anos e pensamos, bem, investi a minha juventude aqui, não posso simplesmente deitar isto fora. Então preferimos o conforto da miséria que conhecemos à dor da incerteza que desconhecemos. Esta estagnação silenciosa corrói a confiança de uma forma muito mais insidiosa do que uma grande traição explosiva. Pois porque ambos sabem que estão a fingir. Claro, aquele silêncio educado entre duas pessoas num restaurante, a jantar, cada uma a fazer scroll no seu telemóvel sem trocar um olhar genuíno. Isso é o caixão da relação. O vazio torna-se a principal mobília da sala de estar. É uma metáfora literária muito sedutora, mas sofre de uma falha analítica estrutural tão profunda que chega a ser injusta para as pessoas comuns. O problema dessa analogia é simples: o frigorífico não chora. Estás a dizer que a compaixão é o que nos prende? Estou a dizer que o custo da destruição é real e avassalador. O frigorífico não tem de explicar a duas crianças de 7 e 9 anos, com lágrimas nos olhos, por que razão o pai e a mãe vão passar a viver em casas separadas a partir de agora. O frigorífico não divide as contas da prestação da casa num mercado imobiliário absurdo como o nosso. Não te obriga a pagar a 2 advogados diferentes e certamente não te atira para a incerteza financeira absoluta aos 40 ou 50 anos de idade.
Mas ao usares esse argumento, não estás a reduzir a decisão de manter uma relação à pura e fria contabilidade ou ao medo da bancarrota. De forma alguma. Não estou a reduzi-la. Estou a elevá-la à realidade palpável que as pessoas vivem todos os dias. Falar em falácia dos custos irrecuperáveis é muito limpo num manual de economia, mas na vida real, o dinheiro, a logística e o medo da solidão são correntes fortíssimas e legítimas. A solidão a dois é terrível, eu concedo-te isso. Mas a solidão absoluta, a ruptura existencial de todo um ecossistema familiar, a perda dos amigos em comum, isso assusta de uma forma que paralisa por completo. Mas assumir isso não seria mais saudável? Seria. Mas assumi-lo quebra um tabu social colossal. Admitir que se quer sair de uma relação dita boa, onde o elo não bate, onde ela não é abusiva, onde não há gritos, mas há apenas falta de brilho, destrói a narrativa do felizes para sempre que nos venderam a vida toda. E por isso o indivíduo silencia-se. Ele amordaça a sua própria insatisfação por responsabilidade. Ele protege o parceiro, os filhos e a estrutura. Não é falta de confiança no outro. É uma capitulação voluntária perante o peso do mundo. É uma realidade dura. Muito dura. E é por isso que, mais uma vez, quero dirigir-me diretamente a quem nos ouve, a quem está no carro a conduzir ou em casa a ouvir-nos. Respondam apenas a vós próprios com brutal honestidade. Se o dinheiro não fosse um problema amanhã, se a logística das vossas vidas estivesse magicamente resolvida e pudessem sair pela porta sem perder absolutamente nada da vossa estabilidade material ou do amor dos vossos filhos, o que fariam hoje à vossa relação? Silêncio explícito de 5 segundos para reflexão. Esse silêncio é pesado. É um momento em que a realidade bate de frente com a idealização. É um momento de percebermos que muitas vezes ficamos pelo que construímos, não pelo que sentimos. E repito, não há necessariamente vergonha nisso. Eu vejo a tua tentativa de dignificar essa permanência e a forma como formulas essa responsabilidade, de facto, soa nobre. Mas a prática, quando analisada a fundo, revela uma crueldade silenciosa. Pensa comigo, se a estrutura nos prende por razões socioeconómicas, como acabaste de defender, e se o corpo mente por exaustão e hábito, para onde é que vai a verdadeira energia da pessoa? Para onde vai o desejo verdadeiro, a frustração, a verdade nua e crua? A energia nunca desaparece, claro. Transforma-se. Exatamente. A verdade não se evapora só porque nos recusamos a encará-la. Ela refugia-se, ela foge para as fantasias privadas, para as omissões estratégicas e para aquilo que os psicólogos chamam de as cartas não enviadas. Ah, os arrependimentos silenciosos e as fantasias que nunca partilhamos com ninguém. Sim, o calar da noite é o tribunal mais severo da mente humana. É quando começas a pensar, e se eu não tivesse casado com esta pessoa? E se eu não tivesse tido filhos? E se eu tivesse aceitado aquela proposta de trabalho no estrangeiro? E depois há as traições emocionais, a atração inevitável por um colega de trabalho que talvez nunca se materialize num toque físico, mas que ocupa 80% do espaço mental diário de uma pessoa. O grande problema de omitir estas verdades, supostamente para proteger a estrutura, é que o tabu ignorado torna-se patológico. O que queres dizer com patológico neste contexto? Quero dizer que ganha um poder destrutivo que não teria se fosse falado. Quando um pensamento proibido não é discutido e trazido à luz, ele cresce desproporcionalmente na escuridão. Cria muros de gelo intransponíveis entre o casal. A pessoa está fisicamente sentada no sofá com o parceiro, mas mentalmente está noutro continente, com outra pessoa, numa vida paralela. A verdadeira traição emocional floresce na sombra do não dito. Eu percebo perfeitamente a tua linha de raciocínio, mas pergunto, será que tudo, absolutamente tudo, tem de ser dito numa relação? Honestidade radical, essa transparência incondicional que muitos terapeutas modernos pregam hoje em dia, não será uma obsessão perigosa e imprudente? A verdade, mesmo quando dói profundamente, é a única via autêntica para a libertação mútua. Ter a coragem de sentar e dizer sinto que já não te amo da mesma forma, ou sinto uma atração fortíssima por outra pessoa e quero perceber o que nos falta para eu andar à procura disto lá fora. Isso é o maior ato de respeito que podes ter pela vida do outro. Respeito. Descarregar essa bomba no colo de alguém é respeito? Sim, porque ao esconder-se isso em nome da suposta responsabilidade familiar, estás ativamente a roubar ao teu parceiro o direito à realidade. Estás a impedi-lo de ter a oportunidade de estar com alguém que o escolha com o corpo e a alma. De forma inteira, o segredo tira o livre-arbítrio a outra pessoa. Estás a manipular a narrativa em que ela vive.
A verdade, por mais destrutiva que pareça, no momento zero, é a única coisa que permite escolhas adultas e conscientes. Eu vejo a questão de uma forma radicalmente diferente. A mente humana é e deve ter o direito de ser um teatro privado. Sentir atração por outros seres humanos é a biologia básica. Não faz de ninguém um traidor ou um monstro. Ter arrependimentos sombrios e momentâneos, como o arrependimento esmagador de ter tido filhos, que muitos pais sentem durante picos de exaustão e privação de sono, isso faz de nós apenas humanos falíveis. Mas guardá-lo para sempre cria um distanciamento brutal. Mas dizê-lo em voz alta a quem amamos pode causar estragos absolutamente irreparáveis, sem qualquer benefício prático a extrair daí. A honestidade radical e incondicional parece-me uma exigência moderna profundamente cruel. Nem todos os pensamentos intrusivos merecem um palco na nossa sala de estar. Cruel é viver ao lado de uma miragem. É fazer o outro acreditar que possui algo que, na verdade, já não lhe pertence. Cruel é descarregar as tuas ansiedades passageiras, as tuas dúvidas existenciais episódicas no colo do teu parceiro, muitas vezes apenas para aliviar a tua própria consciência. O parceiro não é um caixote do lixo para as tuas catarses privadas. Se te sentes atraído por alguém no escritório, tu ages como um adulto, processas isso internamente, percebes de onde vem essa carência e resolves o assunto. Não destróis a autoestima e o chão de quem dorme a teu lado, apenas para te sentires romanticamente autêntico e de consciência lavada. O que não digo, adoece. O que digo, liberta. Mas a que custo? A que custo para quem ouve? Silêncio explícito de 5 segundos para reflexão dá um impasse fascinante. Estás a defender um martírio silencioso em prol do bem comum, enquanto eu defendo a cirurgia dolorosa em prol da saúde a longo prazo. E neste ponto peço mais uma vez a quem nos está a ouvir para fechar os olhos por uns segundos. Olhem para os vossos próprios segredos. Estarão a proteger quem amam ou estão apenas a tentar salvar-se do confronto? Reflitam sobre a fronteira entre omitir por amor e omitir por covardia. É uma fronteira incrivelmente ténue e descobrir onde nos situamos nela exige um nível de autoconhecimento que demora uma vida inteira a construir. É verdade, e para sintetizar a minha posição, após este mergulho intenso nas dinâmicas ocultas da omissão e da verdade nas nossas relações, aquilo que retenho é que o medo é um bom conselheiro em alturas de perigo, mas é um péssimo dono. Nós temos permitido que o medo governe a nossa intimidade através do silêncio, mas acender a luz num quarto escuro não mata o segredo. Apenas lhe retira o poder de nos aterrorizar. E perdes o conforto da penumbra. Sim, mas iluminar a omissão, trazer gradualmente os tabus para a mesa de jantar, é a única forma de recuperar a confiança autêntica de que falávamos no início. Isso exige a coragem imensa de estarmos dispostos a largar o quase, a estabilidade morna, pelo risco de não perder o inteiro. Não podemos continuar a caminhar como sonâmbulos num cemitério de cartas não enviadas. A intimidade verdadeira não sobrevive ao vácuo. Da minha parte, o que quero sublinhar e deixar bem claro é que a complexidade visceral da vida a dois exige muitas vezes áreas cinzentas. Nem todo o silêncio é ausência de amor ou cobardia. Muito do que não é dito é fruto do peso da sobrevivência diária, da empatia e da profunda responsabilidade por aquilo que construímos juntos. Compreender a natureza pesada das máscaras que todos nós usamos ajuda-nos a ser muito mais clementes com as nossas omissões e com as falhas de quem nos acompanha. A clemência é fundamental, sem dúvida. É a chave. Nem toda a relação que perdeu o fogo inicial é um fracasso moral que tem de ser destruída em nome da autenticidade radical. Muitas destas relações silenciosas e calmas são, na verdade, o triunfo tranquilo e sólido da parceria e do companheirismo sobre a solidão absoluta do mundo. Aceitar que o amor se transformou naquilo que é suficiente e funcional não é necessariamente uma derrota trágica. Pode muito bem ser a mais profunda e resiliente forma de maturidade amorosa. Ambos reconhecemos a dor, a coragem e a profundidade necessárias para analisar estas verdades. São tudo menos confortáveis. Para quem nos acompanha ao longo deste debate, sabemos que não há respostas fáceis no manual de instruções. Há apenas o exercício constante e brutal da honestidade intelectual. Por isso, deixo uma sugestão prática. Voltem mentalmente ao material que discutimos hoje. Sentem-se hoje à noite com uma folha de papel e escrevam, só para vocês, a vossa própria carta secreta. Aquela que nunca enviarão, mas que contém tudo aquilo que o vosso corpo e a vossa mente gritam no escuro.
Exato. Façam esse luto, despeçam-se das ilusões de perfeição e olhem de frente para aquilo que realmente têm nas mãos. Mas ao fazerem-no, por favor, olhem com imensa compaixão pela vossa própria jornada e pelas vossas próprias falhas. Somos todos apenas aprendizes a lidar com o peso enorme de ser humano ao lado de outro ser humano. Lembras da porta da rua que mencionámos logo no início desta nossa análise? Sim, o limiar onde a máscara é colocada. Exatamente. A verdadeira revolução nas nossas vidas íntimas começa no momento em que, com a mão fria na maçaneta, instantes antes de girar a chave, decidimos conscientemente qual será a fase que vamos apresentar a quem lá dentro nos espera. E que não seja o hábito a decidir por nós. Nunca. Terminamos este debate sem declarar um vencedor moral. A vida não funciona em binários absolutos de certo ou errado. O objetivo nunca foi julgar, mas iluminar. Deixamos apenas a derradeira e inevitável questão a ecoar nas vossas mentes, hoje e sempre. Amanhã, quando acordares e abrires os olhos, vais continuar a viver a vida que ativamente escolheste ou vais simplesmente resignar-te a viver a vida que te aconteceu?